Alors, muito obrigado pela primeira vez encontrarmos contigo, com todo o povo do mundo inteiro. Deus vos abençoe ricamente e Deus seja convosco. Queremos partilhar a palavra de Deus e primeiramente vamos orar. Depois vamos dedicar tudo na palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pela esta ocasião que o Pai permitiste para termos com os meus irmãos queridos no mundo inteiro para esta palavra de Deus. Senhor, nos ajude. Espírito Santo, toma controle dessa palavra que nós vamos partilhar, que vamos pregar, vamos ensinar o teu povo. Abençoe esta palavra no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, bem amado. Em primeiro lugar, estou a render graça a Deus e o Deus Todo-Poderoso que permitiu para estarmos junto contigo nesta ocasião, oportunidade da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, Deus seja louvado, seja glorificado. Estou a render também graça no nosso líder, o pastor reverendo Dr. Luciano Zufo, que me permitiu para anunciar a palavra de Deus neste canal da nossa igreja pentecostal evangélica Filadélfia, em Angola. Deus seja louvado, que este canal seja uma grande bênção no mundo inteiro. E, bem amado, e Deus também abençoa o nosso também diretor, Kiala Didier, que está no Portugal. Deus te abençoa ricamente. E o nosso realizador também, o nosso profissional, engenheiro Camis. Deus te abençoa com toda a sua equipa. E queremos ensinar sobre o combate espiritual, porque estamos no momento que o diabo está a se levantar para ter a comida ou a alimentação que ele vai destruir, para comer, para fazer tudo, porque a missão do diabo, nós sabemos, está no João capítulo 10, 10. Aí a Bíblia disse: o diabo vem, o ladrão e o diabo vem para matar, destruir e roubar. E nós sendo filho de Deus, filho da promessa, escolhido de Deus, herança de Deus, nós temos que ser em breve e conhecer este momento que estamos. A Bíblia disse: orar sem cessar. No primeiro livro do Tessalonicenses, capítulo 5, 17. A Bíblia disse: orar sem cessar. E o meu tema é combate espiritual. Nós queremos fazer despertar o povo de Deus no que diz respeito do combate espiritual. O combate espiritual é real. O combate espiritual não é invenção do mundo, não é invenção de um povo qualquer, mas está na Bíblia. E Deus quer para o seu povo para ser esperto, para compreender o combate que nós temos com o diabo Satanás. E esse combate tem em várias dimensões e tem em várias categorias. A primeira coisa que o povo de Deus deve conhecer: cada pessoa tem o seu combate na sua família. E se lermos a Bíblia no Mateus capítulo 10, versículo 36, vamos ver, Jesus Cristo falou que o homem, primeiramente, tem inimigo, a gente da sua família. As nossas famílias que nós fomos nascendo, tem também inimigos, porque inimigos para te combater é aquele que come contigo, te conhece bem, do mesmo sangue, e ele
conhece bem a tua saída, o teu regresso, conhece bem como que você age, como que você trabalha, como que você é inteligente, como que você... Tudo que você encontra aqui no mundo. A Bíblia diz, nós temos que ter noção dos combates que nós temos. E esse combate começa ainda na família. Um bruxo do bairro, para te matar, para te fazer mal, primeiramente tem que colaborar com um bruxo da tua família que te conhece. E a Bíblia diz, nós temos que orar sem cessar. Neste tempo que estamos, neste período que estamos, estamos na vinda de Cristo, que nós estamos a esperar. A Bíblia diz, Jesus Cristo quase está a vir. E o diabo também aumentou os combates, aumentou a luta. Ele quer destruir o povo de Deus, quer matar, quer roubar. Roubar o quê? Os dons. Roubar o quê? Os talentos. Roubar o quê? Competências. Roubar o quê? Graças, favores que Deus depositou em cada um de nós. É por isso, quando nós estamos a andar, a viver, a comer, a fazer tudo, nós temos que meter na mente que temos combate. Um soldado fardado, ele tem conhecido que este trabalho ou este serviço que estou a fazer, este serviço do combate, porque eu sou comando, sou soldado, e em qualquer coisa pode surgir lutas, eu vou lutar e vencer. E a Bíblia diz, nós filhos de Deus somos também combatentes, somos também soldados. Se nós formos ler na Bíblia, a Bíblia nos fala que nós temos esta capacidade de lutar, de combater, de destruir também os planos do mundo das trevas. Porque o mundo das trevas, como que trabalha? O mundo das trevas trabalha em várias maneiras. Trabalha para nos destruir, para nos roubar aqueles bênçãos que Deus está a nos planejar e que está a nos preparar. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que ter a visão de águia. E a primeira coisa que nós vamos falar é combate espiritual é real. Combate espiritual não é uma invenção, mas é real. O povo de Deus tem que meter na mente, combate espiritual é real. E quando você está mesmo no mundo, caminha com Cristo, que caminha com Cristo, tem que ser mesmo em comunhão, em relação com Cristo, porque nós vamos vencer quando nós estamos com Jesus Cristo, quando estamos temer a Ele, quando estamos a fazer a vontade de Cristo, quando estamos a fazer a vontade do nosso Deus, porque Jesus Cristo nos mostrou o caminho é Cristo, e nós somos seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo caminhou neste mundo, nós também temos que seguir os passos do nosso Mestre. Aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem que caminhar de maneira que o nosso Mestre caminhou com Deus. Ele foi filho de Deus, é filho de Deus e será filho de Deus e também é Deus de verdade. Jesus Cristo nos mostrou a linha de conduta, como que a pessoa pode se conduzir aqui no mundo. E quando há combate, o povo de Deus tem que ser em comunhão com Cristo, tem que ser mesmo ligado com Cristo. Não abre as portas, porque a primeira coisa que o diabo faz, o diabo lança uma flecha, e esta flecha chama-se o pecado. O diabo solicita a pessoa para pegar. Quando você pega, aquele tempo, a tua comunhão com Deus já está cortada. E quando a comunhão com Deus está cortada, o diabo tem facilmente para te atingir, ou para te destruir, ou para te roubar, ou para te matar. Porque a única coisa que faz que a pessoa seja atingido nas flechas do mundo das trevas é o pecado. O pecado é abertura
da grande porta do diabo Satanás. E por isso, nós os cristãos temos que ver de maneira que nós estamos a conduzir as nossas vidas. Temos que ver como que nós estamos a andar, como que nós estamos a fazer as coisas. Não faz as coisas só para fazer, mas se controla. Um bom cristão, um bom discípulo de Deus ou de Cristo, seguidor de Cristo, tem que se controlar na vida e fazer tudo consoante a vontade de Deus. A vontade de Deus é sair na maldade, sair nos pecados e temer Deus. A vontade de Deus é fazer aquilo que é prazer de Deus, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que Deus gosta para a pessoa a fazer. A Bíblia disse, a palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, mete em prática. Escutar é bem, mas mete em prática. No combate espiritual, quando você teme Deus, você está em contato com teu Deus, você tem ligação direta, íntima com Deus, você já é vencedor. Porque aqueles flechas do mundo das trevas não vai te atingir, não vai tatuar, porque você tem aquele que proteja, aquele que guarda, aquele que te defende, é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia disse, se nós estamos a viver, não nós que estamos a viver, nós cristãos, mas é Cristo que está a viver em nós. E para beneficiar a proteção de Cristo, para beneficiar o benefício, a vantagem ou bênção de Jesus Cristo, nós temos que ser unidos com Jesus Cristo. E queremos falar no combate espiritual, a primeira coisa nós devemos saber é combater bom combate. Combater bom combate é fazer sair todas as más obras que nos impedem para nós conseguirmos vencer. Quais são o pecado? E quero falar uma coisa importante. Talvez está a passar numa fase crítica, numa fase que não presta, mas te falar uma coisa. Graças a Deus, você está em vida. Se você está em vida, é para uma graça que Deus permitiu, que Deus te deu. E esta graça, você tem que ser vencedor. Porque você já tem o teu vencedor no teu coração, Jesus Cristo. Como Ele venceu na cruz do Calvário, e você também é vencedor. E a coisa importante na vida, você tem que conhecer aquele que venceu. Como que fez para vencer. Como que ele andou para vencer. Como que ele fez tudo para ser vencedor. Nós somos vencedores quando estamos com Jesus Cristo em mesma união, em mesma santificação, porque a vida de santidade nos garante da força de Cristo, nos garante a vitória. Porque a Bíblia diz no Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nós vencemos Satanás pelo sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, quando nós estamos a andar na vida de santidade, na vida de temor de Deus, na vida de abandonar os pecados, a maldade, aquela coisa que tu conheces, que não podemos citar todo, porque esse aqui é tempo. Mas tu, Espírito Santo, vai te revelar as coisas que você faz, que tem que abandonar para você ser vencedor neste combate espiritual. E o combate espiritual necessita de orar em espírito e em verdade. Quem vai orar em espírito e em verdade é aquele que teme Deus, é aquele que caminha com Deus, é aquele que obedece os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, mete em prática a palavra de Deus. Esse aqui é vencedor e esse aqui também é combatente, forte, ou energético. É por isso, bem amado, este tempo que estamos é tempo de combate espiritual. E esse combate espiritual de Deus nos garante as armaduras espiritual. Se você for, vai na tua Bíblia e abre a tua Bíblia no Efésios capítulo 6,
6, versículo 12 até 18, vais ver as listas das armaduras espirituais que Deus nos deu. Aí temos armaduras defensivas e temos também armadura ofensivas. E essa armadura nos ajuda para nós podermos resistir ao diabo, podemos combater ele com toda calor, com todo calor. E a Bíblia disse, temos níveis dos espíritos que estão no lugar celestiais. E primeiro nível, a Bíblia chama-se dominação. E segundo nível, a Bíblia chama-se autoridade. E terceiro nível, a Bíblia chama-se principados. E vamos ver o último nível, o quarto nível, chama-se potestade. Ou podemos falar espíritos violentos, que tormenta a população, que tormenta os humanos no mundo inteiro. É por isso a Bíblia nos fala sobre esse tamanho ou nível dos espíritos. Mas todo espírito, tanto dominação, autoridade, principados, potestade, são vencidos, foram vencidos pelo Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Está em cima de todos os espíritos, está em cima do diabo Satanás, está em cima dos demônios, está em cima de todo o tamanho que nós citamos aqui ou enumeramos aqui. E aquele que tem Cristo já venceu pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso, bem amado, tem que andar nesse princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante e a palavra de Deus nos dá força. E aqueles espíritos que nós citamos e enumeramos de dominação, quer dizer, é aquele espírito que controla o nível de continentes no mundo. E a dominação trabalha e tem a mesma missão de destruir, de roubar e de matar. Mesma coisa, a autoridade é aqueles espíritos que trabalham na dimensão dos países. Você vai ver os países estão em luta, estão em guerra. Estamos a ver os países a se fundir, as pessoas a se matar. Até mesmo aqueles vulcões seísmos, aquelas coisas que estão destruindo o mundo, os países. Aquele é o trabalho do diabo. E vamos ver também principados é aqueles espíritos que controlam as tribos, as famílias, províncias. E temos também aquele espírito chama-se espírito violento, que nos tormenta, que combate. Você pode sonhar mal, pode fazer uma coisa, mas não está aí à frente, bloqueio. São espíritos, demônios que fazem isso. Mas você tem que se levantar na oração. É por isso a Bíblia diz orar sem cessar. E se nós formos além, vais ver mesmo naquele capítulo de Efésios, capítulo 6, versículo 18, aí falam, nós temos que fazer todo tipo de oração, todo tipo de oração. A oração tem vários tipos, tem várias categorias de oração, mas nós temos que se levantar para combater, para destruir, para impedir o diabo para não te roubar, não te matar, não te destruir, para não matar a tua família, ou a tua casa, ou a nossa igreja, ou os nossos negócios. É por isso, bem amado, tem que ter atento nessa fase de combate espiritual. E ango na pesi mbote epai bandeko nyonso ngai wa bino ndeko na bino apôtre Maravilha Benjamin na ye côté ya bino sur les combats spirituels. Combat spirituel eza réel bandeko na ngai. Ko bosa na te na vie na yo. Tango ozomona makambo ezo marcher te. Makambo osala boye projet moko salaki ezo kende malamu te. Projet moko ozo sala boye mais ezo pesa te lolenge yo ozo lingela epesela. Yeba yango ke eza combat spirituel. Alors combat spirituel eza réel. Na kati ya combat spirituel toza na ba niveau ya ba esprit
on a loba na langue portugaise pour na bandeko ya portugais ce qu'on a zoloba na bandeko ya lingala na langue lingala tolobi était tout ça na 4 niveaux il y a ba esprit où ils a cité dans Ephésiens chapitre 6 verset 12 jusqu'à 18 kuna bazo pesa biso ba arme oyo nzamba pesa biso apesa biso ba arme défensive ba arme offensive pour combattre na munguna oyo ezali Satan na munguna oyo ezali azolingate yo o prospérer yo kende liboso po yo mata yo pambolama pour yo vivre bien, pour yo bala, pour yo voyager, pour yo pesa, oyo zanango posa. Alors, Bible est allée si biso, tozana ba esprit oyo ezali, ya liboso domination. Domination ba esprit yango, et ça langa nini? Ba esprit oyo ezo contrôler monde, ezo contrôler ba 5 continents, yango nde ba bengeli ba esprit ya domination. Donc yaka pour na ko détruire ba continent, ko yiba oyo ezali ma pamboli ya ba continent, pe ko bebisa. Il est là tout le monde a guerre, même voire même Covid. Ezaki moko ya esprit de domination parce que ils ont qui va continuer presque ya monde entier et Covid et bomba qui kutu koleka ba guerre ou salama déjà première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, siko tozana prophétie o ya troisième guerre mondiale mais troisième guerre mondiale eza déjà accompli à travers déjà ya Covid au biso to koleka nango et les autres monde même ba pays mosusu eza na ba guerre. Alors deuxième catégorie ya esprit to yango totangi balobi ba autorité eza ba esprit oyo e kambaka ba mboka donc ezo contrôler ba pays yango komona ba pays tel eza na guerre pays tel eza na ba nzala pays tel eza na ba maladie moko boye épidémie moko boye bimi po pays nyonso wana eza misala ya satana donc eza ba combat oyo biso esengeli bana na nzambe to yeba to bana ko bundisa to bana ko détruire to bana ko paralyser to bana ko neutraliser parce que lilo bana nzambe yebisi biso mwana na nzambe aza soldat. Paul azoloba yango toza ba combattant toza ba soldat ya Yesu toza ba commando en tant que soldat ya Yesu mutu andemeli Yesu lokola nkolo pe mobekise awa na pona ko combattre misala ya Satan ko détruire misala ya Satan même na famille na yo eza na propre vie na yo eza la même na ndako na yo fandi même na mboka yo fandi il faut o telema po obunda obebisa misala nyonso mabe bisiko pona ko bebisa pona ko bebisa misala nyonso mabe esengeli oza na relation na Nzambe communion malamu vie ya bonzambe za sainteté ko banga nzambe tango yo zo banga nzambe na vie na yo premier loko na vie na yo tango yebi Christ oyamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi pe ozo banga nzambe wana oyo yambi Yesu Christ ozo banga ye ozo tosa malako na ye baloba na ye ozo chango en pratique wana tango ozo chaba en pratique maloba na nzambe kat na bomo ino bien aimé yeba yango déjà si olongi. Donc kobanga kaka nzambe na bomoi na yo yeba yango so longi de la combat vie ya kobanga nzambe esalaka ete e sécuriser biso et défendre biso libosa ba combat o biso tozanango ezala ba combat oyo ezali nani autolobi ya ba domination o ezoko ko tala ba continent et ba deuxième catégorie autolobeli ba combat tozanango ya ba démon. Il y a autorité où ils ont la bamboka, ils ont colonisé bamboka. Et troisième, tout le lobby était principauté, ils allaient le cola, esprit où était la province, ethnie, tribu. Donc, esprit où on a bundi ça la tribu, au moment la tribu telle, et ça n'a pas coutume moko boy, coutume wana. Bon, et ça n'a pas quelque coutume ça malam, mais mon sous-soufflement, ils ont inspiré par les Satan. Donc, on a détruire le peuple de Dieu, qu'on neutraliser, qu'on paralyser. Au moins, on a zana ba coutume, on a évolué malamu, même la vie spirituelle est athée. Alors, tu vois, on a prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Mais esprit wana, yango esalaka tina bandaku, tina batu. Au moins, on a la délivrance na mutu, pas mutu. Ba esprit penezo loba, ngana za prince. Nganaza demo ya tel azo pesa kombo na ye. Alors esengaka mwana na nzambe esengeli ozala en communion en relation na nzambe po ba esprit wana ozala canalité o satana akokotisa ka ba esprit na ye
Parce que ceux qui osent banga nzambe, os allez protéger, os allez nzamba ko défendre yo na l'esprit wana nyonso. Alors pour nzamba défendre yo, nzambe faut mona ke bozana communion na ye. Bozana communion na ye. O tamba na ko banga ye. O tamba na ko sepelisa ye. O sala mokano na ye. Mokano na nzambe bien aimé, eza malamu, malike eza pasi. Kokota na mokano na nzambe eza ka facilité, eza pasi, mais na pasi wana bien aimé. Kanga motema kotaka na mokano na nzambe ata mona eza pasi kobanga nzambe eza pasi natikala pena boye pasi boye banzela onga nazalaki nango ya kindumba banzela oyo nazalaki nango ya ko burlar batu donc ya kolia bambonga batu na vifaka na via ba mensonge na via ba magui kokosa soki na kosi bongo na kolia mais siko natika onga boye eza pasi. Moni mutu musuzu azo mona po akota na mokano na nzambe abandonner makambo ya salaka ya mabe atika banzela wana do azo mona pena ko vivre ndenge ni mais bible lobi kota kaka ata mokano na nzambe za passe kota kaka Yesu asalaki volonté ya tata na ye volonté wana pepo Yesu masi akokisa ngo ezalaki pasi voir même Jésus-Christ na Gethsemane tango azo prier abondelaki 3 fois bible lobi était première fois lobi tata, si c'est possible, couple oyesani, elongwa, eleka. Mais il faut comprendre que non. Na sali erreur. Et couple oyekole. Abonne les sous. Troisième fois l'obité tata. Eza mokano na yo, mokano na ngate, mais mokano na yo esani eko kisama. Mokano na nzambe ezaki facilité, ezaki difficile, mais Christ akotaki na mokano wana. Akokisaki mokano na nzambe. C'est pourquoi lelo oyo malgré paso ya monaki sur la croix. A mon équipe parce que les gars passent au bisognos tout le monde a mokili oyo. Eza na président mon côté, roi mon côté, pasteur mon côté, même nga moko ngai awa na zolobela yo. Nana mona passe wana te o Yesu masia monaki. Yesu ka mutandira ki passe wana. Et la Bible lobi même na Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Ah belebete nzambe oyi azalaki nzambe. Péazan nzambe pa kotika la nzambe mami kitisi ami kiti même simple na simplicité nyonso comme simple homme la Bible déclare à ses milliers jusqu'à la mort de la croix ndenge nini yo moko yebi otanga ka Bible bateyaka yo tala pasi o Yesu masi amonaki pasi un Dieu o yazali nzambe o yazali atiki bo nzambe na ye ami kitisi akomi moto ayaki 100% Dieu 100% homme. Christ a enduré pasiwana. La Bible déclare lelo oyo na komikitisa na ye na patience na ye ya kokokisa mokano na tata ya kosala oyo ezalaki volonté ya père et Bible lobete papa apesi kombo likola ba kombo nyonso Yesu aza élevé lelo na monde entier même na monde ya esprit Jésus-Christ a élevé, Jésus-Christ a nzambe. Bible lobete ma bolongo nyonso na likolo na mabele na sia mabele bazongumba ma na kombo na Yesu Kristo. Yo pe bien aimé nazo ko assurer yo na kati na vie na yo. Soko pesi bo moina na epai na Yesu. Onga nazo te ya yo. Pe ondimeli Yesu wana. Pe ozo tosa malako na ye, maloba na ye. Pe ozo tambolo lingi Yesu alingi. Pe oza na communion na Yesu wana. Ozotambo na vie ya sanctification. Ozosala mokano na nzambe. Yeba ke nyonso oyo tata asalaki epai ya mwana na ye. Yo pe okozala nango. Parce que nazalaka na verset moko esunganga na vie chrétienne bana bomwana nanga ya vie chrétienne kino lelo na komi mosai na nzambe. Yesu azoloba na Jean chapitre 17 verset 22. Père, j'ai leur donné la gloire que tu m'as donnée. Yesu mutazolo bayango alobi papa na pesi bango nkembo oyo yo pesa kinga nkembo wana oyo Yesu azolobela oyo tata pesa kiye yango to tala na Bible lelo nzambe atombolaka mutu yo abangaka ye azalaka na faveur na mutu abangaka ye azalaka na faveur na mutu oyo atosaka oyo achaka maloba na ye en pratique na mokili ko bima lokola yuma lokola yebite lokola invorien lokola mutu moko o rata na vie mais il tient na mutu na yo bien aimé na vie spirituelle nyonso bandaka na molimo
towelela kana biso na ya musunite oza na vie malamu oza na ndako oza na libala o nazala na vie moko heureuse. Mais vie heureuse, c'est connaître Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Et deuxième, ko tambola elongo na Yesu wana, ko banga nzambe, ko tosa maloba na ye, ko za la communion na nzambe na vie ya sanctification. Parce que ndenge toza boye, toza na ba komba ya lolenge na lolenge, na lobeli ba komba nyoso toza na ngote, mais tokota na ba épisode mosusu. O ezaka introduction na zo pesa pona mukona lelo, pona ko talisa ke toza na ba komba, mais malike ba komba toza na ngo, toza suna komba mosusu ezo zela biso eza lit potokota na lola. Parce que wana ekoza la objectif ya mutu nyoso na vie chrétienne. À part il y a ba posa toza na ngo ya musuni, mais première posa o foto za nango eza posa ya molimo. Posa molimo na biso sala ni ebika. Mais molimo na biso un jour efande longo na nzambe na Yesu Kristo. Na molimo mo santo. Na ba ange, na ba archange, ba séraphin, ba chérubin, hein, malgré to teya, to yoka kabango na Bible, na Mateya, na ba enseignement. Mais un jour mokolo wana to kutana, to sepela, to lia emesa moko, to lala place moko, to lamko place moko, nyos to sala. Donc epé sabiso sengo, po nzambo na ubiso to salelaki, lio to monie meso na meso. To fane na esika moko, nenge to tanga kana Bible, Lazare azalaki pauvre na mokili oyo, mais Lazare azalaki riche na molimo. La Bible déclare banaye ko lia kutu, babiloko moko ezanga tina. Lazare azalaki muto moko pauvre. Mais na molimo lokola yebaki nzambe ayambaki Yesu kati na bomo na ye andimelaki Yesu abana ko tambola lolenge nzambe alingaki nete vie ya mabe ya masumu kasi Lazare amibatelaki même pasi ya nzoto, même pauvreté, même sécheresse, blocage de bato musu baloba ah mutu azana blocage, mutu azana boye, mais Lazare amibatelaki, Lazare abombaki monzambe na ye pe kino na mokolo ya suka oyo ezali suka mokili suka ya vina ya mokili oyo Bible lobi nini Lazare akendaki ntango akofi akenda na maboko ya ba ange ti na nkata ya balayama. Et la Bible déclare riche wana oyo abanaki komona na riche na mokili oyo, mais na molimo azalaki pauvre po ayebaki nzambe te pe abanaki kobanga na nzambe te. Voire même kaka babiloko oyo abanaki kosala Lazare na mokili oyo ozomona penaki ozo imaginer penaki non moto ayebaki nzambe te, mais ye azolia misuni mais mekuwa yango azobwakela Lazare ozomona o moto soki ayebi nzambe ata oza na mbongo sunga pe baninga sepelisa pe nzambe na maloba na ye po Bible lobi ete tango yo oza nango pesa pe baninga vraie religion ndenge Bible lobi na Jacques chapitre 1 verset 27 vraie religion ezali ko assister au bazali ba nécessité, hein, au bazali ba pauvre, ba veuve, hein, ba orphelin. Oui, yangwana mon na vie na biso il faut to sepelisa nzambe pour tozana combat spirituel to bossa na ngote combat spirituel est réel. Alors nyoso na uti ko talisa bino tala kat na bomo na yo so ozana ba problème moko boye ezotungisa bomo na yo ko zitete bien aimé ya ko pesa bomo na pa na Yesu ya kundimela Yesu wana onazote yayo oya kufa kipia sekwa kiaza na bomoi na yebike tango kotala émission oyo kozala saisi na molimo mo santo molimo na nzamba kotalisa yo vina yo mobimba ndenge yo botama kino na âge yo zali peut-être yebina no Christ te c'est le temps ya kopesa bomoi no pa na Yesu pour être ozala sécuriser nzambe a défendre yo Jésus Christ a défendre yo molimo mo santo a défendre yo parce que ba oyo bandimeli Yesu baza protégé yango nazo pesa yo numéro nanga peut-être ko benganga ezali 939 39 97 39 939 39 97 39. Donc qualquer problème que vous êtes spirituel physique, problème matériel, financier, tout le problème que vous êtes social, pour de les garder ce numéro. Et non, chef de Deus,
Não temos dinheiro, não temos nada, mas temos Jesus Cristo de Nazaré. Oyo Pierre alobaki, tozana eloko te, tozana olo te palata te ya kopesa yo, mena kombo na Yesu Kristo telema petambola. Na yebike ndenge zotala ngai molimo na Nzambe akososolisa yo na mateya oyo benga Nzambe kosala pe Nzambe kokangola yo pe Nzambe pambola bato nyonso oyo otali mission oyo ezala partout ozali awa na Afrique na Europe na Océanie na Amérique na Asie na partout dans le monde Nzamba pambola bino na kombo na Yesu Kristo Nzamba mona bino na kombo na Yesu Kristo nazo bondela pona bino Christ bisika azali azo sepela parce que message oyo nazo pesa eza pona yo penza muto zo tala ngai message oyo eza concerné pona yo parce que to komi na mikolo na suka et Satan azo multiplier ba effort pona ko sala pona ko bebisa ko yiba ko boma ko yiba nini ba étoile ko boma nini ba étoile ko yiba nini ba bénédiction ko boma nini ba bénédiction mutu na mutu nyonso Nzamba sala azana tina awa na mokili komona ngateke ozana tina te peut-être ozomona ke nazana iloko te na osala makambo ezo simba te mais ozana tina na miso na Nzambe ozana tina na miso na Yesu Kristo Yesu alingi yo pe Yesu azana posa yo bika posa na Nzambe muta mabe muta masumu akufa na masumu na ite mais abika mokolo ya suka pe akota na lola parce qu'à part makambo obiso tozana tozo nécessité mais nécessité na biso liboso fo yezala ya kokota na lola ya royaume des cieux pour à quoi sert ya kozana vie ya bien en mokili nazana mutuka ya bien libala ya bien nazo bota bana nazo sala nyonso nazo tanga naza étudiant naza mayele mais na suka Yesu alobaki na yebi yote ou bien na suka okoti na lola te okoti na lifelo zala na vie ya malamu premièrement spirituellement communion na Nzambe et deuxième vie nde wana oyo tozoluka ekokokisama na kombo na Yesu tika Nzamba pambola bino Nzamba mona bino pe Nzamba sepelisa bino na kombo na Yesu Kristo nde to bondeli Père éternel Dieu tout puissant na tiki bandeko nyonso oyo balandi ngai na minute oyo partout dans le monde Seigneur message oyo eza message oyo tiaki na bibebu na nga pona kosakola na mokili mobimba yawe pambola ndeko moko na moko alandi message oyo Saint Esprit sala musala na yo oyo nga esi esili me ya yo ya molimo ebanda mutu nyonso akoyoka message oyo Nzambe molimo mosantu toucher esprit na ye toucher âme na ye en fait que mokili mobimba basosolisa basosola ke yo za Nzambe pe basosola ke yo lingi bango basosola ke yo tiaki bango na mokili oyo pona un but et but à liboso ezali pona ko adorer yo en esprit et en vérité et deuxième but ba yaki na mission moko particulier mutu na mutu Nzambe na mokili oyo Père éternel olingi kufa mutu masumu te mais olingi mutu masumu abika Nzambe batela biso pe batela bandeko nyonso oyo bazalaki na réalisation Nzambe ya message oyo potiza la véhiculer na monde pambola bango na kombo na Yesu pe pambola église fidèle de filles Seigneur notre Dieu oyo et permettre Seigneur notre Dieu message oyo ezala véhiculer ezala béni au nom de Jésus-Christ le kombo ezonge pa no potozali Nzambe na kombo na Yesu Christ notre lobi merci Seigneur Jésus-Christ amen Nzamba pambola bino bayo dans deuxième édition ekoya otokolobela makambo mosusu oyo etali les combats spirituels Nzamba mona bino na kombo na Yesu